Deus seja louvado, a Ele a honra, a glória, a exaltação. Eu tenho nesta noite uma palavra de novo para famílias. De manhã nós trouxemos uma palavra e vamos continuar falando. Este mês todo, não necessariamente todas as pregações serão para famílias, mas serão direcionadas aos problemas que nós enfrentamos em família também. E durante o mês de maio e junho, nós estaremos orando por causas impossíveis dentro das famílias, dos lares. Março e abril nós oramos por cura e libertação, sempre no culto da noite. Então tragam pessoas que vocês acham que precisem de receber essas ministrações. E hoje eu vou ler aqui 2 versículos apenas, muito conhecidos. Estão no Evangelho de Mateus, o Evangelho na verdade é de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, e os versículos são o 24 e o 25. Fala sobre o sábio e sobre o insensato, amém? 2 versículos, mesmo assentados, acompanhemos. Diz assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Ó, irmãos, a casa recebeu impacto de violência, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Quantos dizem amém? Amém. Amém. Vamos aprender desses alicerces hoje à noite um pouquinho. Depois estaremos ministrando a ceia, e depois da ceia nós vamos orar pelas causas impossíveis. Feche os seus olhos. Pai querido, reconhecemos em Ti o único Senhor, o único Salvador, suficiente para nós, exclusivo. Pai, nesta noite, famílias estão aqui, famílias vão receber pelo vídeo, e nós pedimos que essa palavra, como todas as outras que virão, de todos os que aqui estarão pregando, sejam palavras de vida, palavras de cura, palavra de renovo, palavra de restauração. Senhor, mas que sejam palavras de conscientização daquilo que precisamos ser como família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa mensagem eu coloquei de propósito, porque quando ela entra na internet, costuma chamar a atenção, né? Então, família próspera. E as pessoas dizem: opa, eu quero ter uma família próspera. Família próspera é uma família que tem muito dinheiro, tem bens. Às vezes não tem nem dinheiro direito, e é próspera. O que é prosperidade segundo a Bíblia? Prosperidade é você primeiro estar equilibrado em todas as áreas, a ponto de não estar mendigando nada, no sentido não de pedir dinheiro, pedir roupa, mendigar favores. Por quê? O que Deus quer e o que Ele estabeleceu para as famílias que foram criadas através dEle, da família dEle, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a família de Deus, Deus tem essa família. O que Ele planejou para nós é que nós fôssemos também capazes de, com a ajuda dEle, mas buscando a Ele por desejo nosso e por interesse nosso, por entendimento nosso, nós pudéssemos ser uma família geradora de famílias. Preste atenção nisso. É muito importante que nós entendamos que o fazer discípulo, evangelizar, como Jesus diz, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, Ele está falando para cada um de nós. Mas quando se trata de formar famílias, as famílias se espelham em famílias.
Ele pode muito dizer assim, puxa vida, eu quero formar uma família que tenham filhos como você, educado, mas é pela família. Então, eu diria que nesta noite nós vamos trabalhar, vamos entender o que precisamos fazer para sermos vitoriosos e prósperos como família. Primeira coisa que eu queria que você meditasse é que muitos crentes individuais, solteiros, são magníficos, abençoados, cheios de autoridade de Deus, mas quando se casam eles perdem isso, por várias razões. Ou ele perde porque ele casou errado com uma pessoa que tem um jugo desigual com ele, ou ele casa e fica deslumbrado com o casamento, com as coisas que podem acontecer. Conheço, os irmãos não imaginam quantos casos eu conheço, coisas curiosas, interessantes. Conheci uma pessoa, e é chegada até a mim, é bem chegada, e essa pessoa, a gente percebia no namoro que não ia dar muito certo, e ela estava apostando numa coisa: quando eu casar, meu marido vai me levar, porque ele levava para almoçar, para jantar em restaurantes e tal, ele tinha um pouco mais de posse, e vai me levar para viajar, minha mãe não vai poder dizer que eu não posso ir, porque eu sou casada, e ela falava isso. Irmãos, o casamento não durou muito tempo, porque até para ir jantar fora, comer fora, tem hora que a gente enjoa. Muitas famílias se desfizeram na pandemia, porque não tinham o que conversar, não tinham diálogo. Muitas famílias cresceram na pandemia. O que significa ter uma família próspera? Você pensou nisso ao formar a sua? Por que as famílias, principalmente as cristãs, são tão visadas pelo inimigo? Vamos entender então uma vida em família. Quando Deus pensou a família, Ele quis formar algo que Ele mesmo possui, como eu disse. Deus tem a sua família. Então, o maior privilégio seu é você dizer assim: eu sou a ou uma família de Deus. Deus não tem duas famílias, não tem três, muito menos. Então você é a família de Deus. Nós somos sacerdócio real, nós somos escolhidos. Sim, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolheu primeiro. É um privilégio enorme nós podermos ser vistos como cópias daquilo que Deus é. O que é isso? Pastor, o senhor está exagerando um pouquinho. Então eu vou te lembrar que Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Você quer melhor que isso? Mas há atitudes, há ações que dependem de nós para sermos prósperos, que depende de nós para sermos dignos, que depende de nós para sermos vitoriosos e felizes em família. Atitudes que dependem de nós. Nós queremos ver algumas, mas eu queria que você começasse a pensar, você que é casado, que tem filhos ou não tem filhos, pretende ter, você começa a pensar, como é que você pensou, como é que você começou a namorar e pensar, eu vou casar. Uns casam com 2 anos de relacionamento, namorando, outros casam com 5, com 6. Mas o que você pensou? Eu costumo, quando faço aconselhamento para noivos que vão se casar, e uma das perguntas que eu pergunto é: você está procurando uma cozinheira para ele? Você está procurando uma faxineira? Para ela eu pergunto: você está procurando um eletricista? Você está procurando um pedreiro? Um faz tudo? Se você está procurando, você vai casar errado. Mas se você está procurando uma pessoa que você vai se entregar
um ao outro, você vai ter, além de um amor, um marido, e tudo, você também vai ter um faxineiro, um eletricista, um pedreiro. Cadê os homens? Diga amém, irmão. Nossa. Cadê as irmãs da cozinha aí? Diga amém. Orar pela sua comida, irmão. Se bem que tem homens aí que cozinham mais que as mulheres e tal, isso não quer dizer que... Antigamente era assim, a mulher é que cozinhava, né, e tal, mas hoje... E o que tem nos atrapalhado? O que tem feito com que a nossa família não prospere? Ela vai até um ponto e depois ela para. Primeira coisa, chama-se zona de conforto. Irmãos, eu não sei se vocês já repararam, mas muita gente, quando casa, quando acaba de casar, passa uns meses, fica gordo os dois. Zona de conforto. Aí a mulher faz aquela comidinha, ele dorme até a hora que ele quer, quando pode, naturalmente, e não tem... Aí... Mas não é sobre essa zona de conforto que eu quero falar. É sobre a zona de conforto por achar que conquistaram o top dos tops. Está tudo pronto. Alcancei a minha vitória. Não, está começando. O casamento é o início de uma nova caminhada. Quantos já assistiram casamentos? Eu mesmo já fiz alguns aqui na igreja, alguns já ouviram palestras que eu faço no casamento. É nesse sentido, você vai começar agora. Por que não dá certo? Porque você quer aplicar no casamento o sucesso que você teve como solteiro. Ele vai ajudar. Mas você não pode estar no casamento pensando como solteiro. E nem como solteira. O conformismo pode ser uma arma contra a sua família. Mas que tipo de conformismo? Há muitos que não passam desse estágio. Ele casou e dali ele não planeja, ou eles não planejam nada enquanto família. Para conquistar como família, por exemplo, o marido crescer em alguma área da sua vida, profissional ou acadêmica, a mulher idem, ou em outras áreas, os filhos. Conheço casos que os filhos já têm 20 anos de idade, o que é que você vai ser? Não sei, estou pensando. Mas você tem que pensar rápido, porque amanhã você já vai ter 25, 30. Mas, assim... Eu estou me referindo àqueles que estão em dúvida, eu faço isso, não, é aqueles que nem sabem o que vão fazer da vida. E, de repente, eles são pegos de surpresa por um desafio que Deus coloca para eles. Desde pequeno, a gente precisa estar incutindo isso na cabeça dos nossos filhos, desde que eles são pequenos. Esse zona de conforto significa sair da vida de autopiedade, não ficar na vida de autopiedade. Eu como família, está difícil. Pastor, não sabia que o casamento era isso não. Meu Deus, misericórdia, meu marido deixa a roupa toda jogada no chão. Aqui não tem ninguém assim, viu, irmãos? Graças a Deus. O povo de Deus pode dizer amém? Meus irmãos, estão... Pelo menos os irmãos são sinceros, se acusam, né? Mas isso é muito raso, eu estou dando exemplos para descontrair, daqui a pouco o parafuso vai apertar um pouquinho aqui, aí os irmãos já estão, né? Esquecer o passado e viver novidade. Você está em novidade de vida. Primeira coisa, antes dos filhos nascerem, você já não é mais um, são dois que formam uma só carne. Mas já são dois, você tem a responsabilidade a mais. Eu não sei quantos já viram, mas não tinha aqueles negocinhos assim, o cara botava no carro assim, no painel do carro, o Fusca, um retratinho dos filhos. Aí está lá, papai, não corra, alguma coisa assim. Irmãos, quando eu era jovem, eu gostava de correr, no carro. Pegava meu Fusca 72, gostava de correr, era mais afoito. Quando eu casei, já comecei a pensar, agora eu tenho uma esposa,
Quando nasceram as duas filhas lindas iguais ao pai do céu, os irmãos riram antes, irmão, pai do céu. Aí eu já fiquei mais preocupado. Então, algumas coisas na nossa vida, a gente põe o pé no freio ou tira o pé do acelerador, porque nós temos responsabilidades. Quando eu comecei o ministério, éramos eu, a Vera, minha esposa, e a Vivian e a Thaís, adolescentes, crianças e depois adolescentes, andando comigo, e eu tinha responsabilidade sobre 4. Hoje, irmãos, eu tenho essa igreja aqui com uma quantidade muito maior que 4, que Deus me confiou, e eu tenho que prestar contas. Os irmãos estão entendendo? Então, como se fosse num casamento, eu não posso levar essa igreja de qualquer jeito, como eu levava lá a minha família do meu jeito, mas eu tenho que levar de forma que eu faça com que essa igreja alcance como igreja os patamares que Deus precisa como igreja. Enrolei não, né? Vou traduzir. Quando você se casa, você começa num outro patamar de família. Você agora é líder de uma família. A sua esposa é coluna de um lar. A Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. O que edifica uma construção? Coluna. Você não pode construir nada de 2, 3, 4 andares sem coluna. Então a mulher é a coluna. A casa que não tem uma mulher sábia é uma casa desesperada. Mas o homem é o sacerdote. Então você é o sacerdote por enquanto de 2 e ela é a coluna de 2. Daqui a pouco vem os filhos. E a Bíblia diz que eles são herança, são flechas que são lançadas. Daqui a pouco mais, nós temos aqui já alguns que já mandaram os seus filhos, já casaram, já formaram a sua família lá também, e vão se multiplicando, mas nós temos que estar preparados para isso. Mas muitas vezes nós não somos prósperos, porque quando chegamos ao nível de família, nós achamos que tudo está concluído. Não, tudo está começando. Semelhantemente, quando você se batiza. Há algumas igrejas que imaginam, nós vamos tratar essa pessoa até ela ficar boa, perfeita, aí nós batizamos. Aí não precisa batizar, irmão, já ficou perfeito. Nós aqui entendemos que você entra nesse batismo, aceita Jesus, é batizado, e agora começa. Então, tudo aquilo que você precisava acertar é a partir do batismo. Então, você quando casa, você precisa sair da zona de conforto, dizendo, já conseguimos tudo que precisávamos. E aí você fica dando voltas. Famílias que não saem do lugar, dão voltas para ali, voltas para aqui. E quando você percebe, encontra alguns anos depois, você vê que a família não cresceu espiritualmente, não cresceu profissionalmente, mas principalmente espiritualmente. É muito comum, num casamento, não deveria ser, mas acontece. O marido cheio do fogo, a mulher meio fogo, no espírito. Antes que pensem em bobagem, né, irmãos? Ou a mulher cheia do fogo de Deus, canela de fogo, e o marido, Deus está bom. Ora aí, mulher, ora por mim e por você, que sua oração é poderosa. É comum a gente encontrar pessoas assim, e não é isso que Deus quer. Você já imaginou a Santíssima Trindade, onde um tem mais força que o outro? Deus, Espírito Santo e Jesus, cada qual tem a sua atuação. Jesus, quando morreu, ele morreu como Filho de Deus, suficientemente capaz de pagar todas as nossas dívidas. Espírito Santo é um espírito de poder, de autoridade, e quando ele age, ninguém pode impedir. Não conseguem avançar e nem envolver os membros para produzirem algo além, na vida secular, na vida profissional e principalmente no reino de Deus. Muitos esfriam na fé depois que se casam. Entender que um novo estágio de vida
é um estágio que precisa ser diferenciado. Você era uma pessoa como solteira, como casado, agora você tem obrigação a mais, como família, amém? Segunda coisa, irmãos, que nos impede de prosperar como família, é que quando nós não desejamos conhecer a Deus como família. Há um destempero. Se eu sou família, a família tem que orar. De preferência juntos. Mas às vezes, no dia de hoje, a filha sai 5 horas para o estudo e chega meia-noite, o pai já está dormindo, mas a família precisa orar. Todos precisam orar. Todos precisam ter a consciência de que precisam orar. Todos precisam ter a consciência de que alguma coisa precisa acontecer na sua família e que você precisa ser a mesma pessoa pública como é na sua família. Deixa eu explicar. Você, quando família, você não pode ser pedra de tropeço. E o que é ser pedra de tropeço? É fazer com que as pessoas olhem para você, sendo uma família fake, e acredite que você não é uma família fake. Isso é uma responsabilidade sua. É quando você encobre os erros, quando você abafa os problemas, quando você abafa o Espírito Santo, mas publicamente vocês estão ali, vocês e famílias, nós, né? Todos nós, eu também, estamos ali adorando a Deus, gritando e tal, mas entrou no carro, tapa, fica quieto, criança, está vindo da igreja, está vindo aonde? Olha, eu não vou levar vocês ali. Aí é uma briga miserável. Então nós precisamos publicamente ser a mesma pessoa que somos quando estamos em nossa casa, amém ou não amém? Amém. Aumento de responsabilidade para com Deus. Agora já não é mais um, são 2, são 3, são 4, etc. Josué, por isso que ele diz, eu tenho uma meta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa ter uma meta. Nós não podemos obrigar, irmãos, que todos os membros, não deveria, você casou, mas tudo bem, às vezes você aceitou Jesus depois. Eu quero pegar nesses casos para não ferir pessoas que às vezes pensam que a gente está aqui recriminando, mas às vezes um aceita Jesus e o outro não aceitou ainda. Você precisa ter paciência, é você que tem que entendê-lo e não ele é você. É você que tem que ser benigno, é você que recebeu a graça, e é com esse entendimento que você vai conquistar aqueles que precisam, filhos, marido, esposa e outros parentes. Eu chamo isso de um genuíno encontro com Deus. Mas guarde, a nossa vida pública precisa ser uma vida real, como a que temos ou que dizemos que temos. Todo mundo conhece, eu acho, né? Aquele negócio que um pai era pastor e um dia o filho dele, isso vale para pastor, vale para crentes, líderes, leigos, e o filho dele entrou por dentro da igreja, o culto começando, ele entrou arrastando colchão e mais um monte de coisa, e o obreiro parou e falou assim, que isso, você vai para onde? Eu quero morar aqui. Oh, que lindo, que menininho bonito, quer morar na igreja, meu filho, oh, como ele é santo. Não, eu quero orar porque eu quero ter aquele pai que está ali, porque o pai que eu tenho em casa, então aquele pai que mostra o que ele é aqui, é esse pai que eu desejo. Temos que ser públicos, mas isso tem preços a pagar, irmãos. Muitas vezes, quando nós decidimos ser uma família genuína, de conhecer a Deus, todos falando a mesma linguagem, nós perdemos amigos, nós perdemos oportunidades de emprego, nós perdemos oportunidades sociais, muitas vezes somos alijados de convívios com algumas pessoas,
somos, como é que chama, que a juventude falou, somos o quê? Somos cancelados. Muitas vezes somos cancelados. Que sejamos cancelados, se não houver jeito. Mas nós temos que ser uma família. Mas tem um item para sermos prósperos. Será que nós imaginamos que nós somos a única família? Você que está aqui como família, está pensando que você é a única família que nunca vai ser atacada pelo inimigo? Muita inocência sua. Porque se nós formamos uma família como a família de Deus, e o inimigo não pode fazer nada contra a família de Deus, ele vai fazer contra o brinquedinho de estimação de Deus, que é a família. Desculpe o brinquedinho de estimação, é para você entender, a coisa que Deus mais ama é a família. O propósito dele para a família é tremendo, e como o inimigo sabe que não pode dar um soco na boca de Cristo, de Deus, não pode derrubá-lo, ele derruba a família, e toda vez que ele derruba a família, ele entristece a Deus. É como se você tivesse um carro, aquele carro que você vive ilustrando, passa lá, você está lá, com a flanelinha, choveu, não vou sair com o carro, vai molhar, sol de 45, vai queimar a pintura, deixa ele em casa, e aí seu vizinho tem raiva de você por alguma coisa, mas você é forte, ele não pode te bater, se te matar ele vai preso, ele vai escolher um momento que você deixou o carro ali, e ele vai vir com a chave, não estou ensinando nada para ninguém não, irmãos, ele vem com a chave, arranha o carro, e vai embora, e fica lá na espreita, olhando da janela assim, aí vem o carro, vamos dar uma volta hoje, aonde? Lá, na praia, aí quando ele entra no carro, meu Deus do céu, quem fez isso? Meu carro. Machucou o camarada sem encostar nele. Quantos entendem isso? Nós somos responsáveis de fazer Deus sentir tristeza e chorar por nós, porque nós estamos deixando desguarnecida a nossa família. Filhos, antes de filhos, vamos lá. Eu tenho falado aqui, de vez em quando eu esqueço de falar, mas tinha que falar todo domingo. Irmão, vocês têm orado para que Deus mande do céu um alimento através do pregador, no caso eu, ou quando alguém estiver pregando, Senhor, manda alimento, manda uma palavra, Senhor, manda algo que vocês fazem isso, acha que é certo pelo menos fazer isso, amém? Deveria ser, né? Se pensar nisso o tempo todo. Os filhos precisam orar pelos pais. A esposa precisa orar pelo marido, o marido precisa orar pela esposa. E muitas vezes nós assumimos que um dos componentes tem um problema, e assumimos, né, ele tem esse problema, mas olha, mas que bom, né? Os outros 3, os outros 4 não têm. Não, ferindo a família. Tudo que toca na igreja de Cristo, tocou em um, tem que ter tocado em todos, porque somos o corpo. Então nós precisamos aprender a guerrear em família. Muitas vezes os pais estão cheios de armaduras, mães bravas na guerra, mas os filhos prostrados. Guerrear em família é que surge, hoje oramos por isso na consagração, surgem os desafios em família, e agora a guerra não é mais individual. É mais ou menos, mexeu com um, mexeu com todos. Não tem um negócio assim, mexeu com um, mexeu com todos. A guerra nunca deve ser de um só, mas de toda a família. O problema de um filho é o problema de todos da família. O problema da esposa é o problema de todos. O problema do marido é o problema de todos. Muitas vezes, algum soldado, um parente nosso, um filho e tal, está sendo atacado e não damos conta de perceber que ele está sendo atacado. E às vezes jogando a culpa nele, está vendo? Você é que se vire, você foi procurar isso, agora dá o seu jeito. Não, irmãos, a família de Deus não pode atuar desse jeito. Somos um exército, onde o ferido precisa encontrar apoio naquele que não está ferido. Na prática.
Nenhuma família que está em apuros deve esconder de ninguém que está em apuro aquilo que ele está em apuro. Não deve esconder, tem que ser aberto. Lá em casa eu sempre fiz isso. Passei por algumas crises, imagine, vou fazer 47 anos de casado, mais 6 de namoro e noivado, 3 mais 3. Queria conhecer mesmo, ter certeza, né? 47, vi muita coisa. E passei por muitas tribulações. Aliás, são essas que nos fazem crescer, são essas que nos sedimentam, são essas que nos capacitam para as grandes lutas ou lutas maiores. Mas em nenhuma delas as minhas filhas deixaram de saber o que estava acontecendo. Pai, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Filha, senta aqui. Olha, durante alguns meses nós não vamos poder comprar, porque o papai e a mamãe nós estamos passando uma crise financeira. Então, você vai ajudar a orar. Nós vamos orar juntos. E fizemos isso toda a vida. Quando eles quiseram, viajava muito para fazer missões, né, cantar em outros lugares, e Estados Unidos eles queriam ir. Eu lembro da primeira vez que eles queriam ir. Eu falei, como é que eu vou pagar passagem para todo mundo? Primeira coisa, vocês têm que orar para Deus confirmar que todos nós vamos. E depois eu levei os CDs e levei algumas camisas com motivos cristãos, né? Sorria, Jesus te ama e tal. Enfim, eu disse assim, vocês vão participar disso, vocês vão ajudar a vender, porque depois vocês vão poder passear. Porque se não for assim, eu não tenho como fazer para vocês. Mas principalmente nas crises, irmãos. Não adianta, senão não posso avisar que eu perdi o emprego. Deixa eu sair todo dia de terno e voltar para eles pensarem que eu estou empregado, porque senão vai ser um choque para o meu filho. Então, choque é perceber que você mentiu para ele durante algum tempo. E ele vai descobrir ali na frente que você estava desempregado ou que você estava com problema de saúde. Está com problema de saúde, não esconda de ninguém, chame a família e diz assim, vamos levantar um clamor aqui, vamos orar todos. Quantos entendem isso, irmãos? Mas se de tudo você quer agir diferente, eu não posso interferir na sua família. Se você disser, pastor, eu educo a minha família como eu quero, como eu aprendi, o senhor cuida da igreja que eu cuido da família. Eu não tenho como cuidar da igreja sem cuidar das famílias que estão na igreja. Eu não posso impor a você, mas eu estou te orientando. Faz isso e será muito melhor. No mínimo, seus filhos amanhã dirão, uau, tem um testemunho para contar. Orei pelo meu pai, orei pela minha mãe, isso aconteceu. Crescimento de fé. Vamos terminar. Por último, para você ser uma família próspera, você tem que atingir um ponto chamado ponto de submissão. Ponto de submissão. É muito comum, vamos supor que você passou por essas etapas todas, e você é bem visto, é bem quisto, você é próspero, academicamente falando, profissionalmente falando, tem seus filhos, são todos queridos. Há uma tendência a vir sobre a nossa vida uma arrogância. Há uma arrogância. E muitas vezes a gente chama de arrogância santa. Sabe como é que é a arrogância santa? É quando dissemos, graças a Deus, somos prósperos, né? Mas também Deus olhou para mim e viu que eu merecia. Ô arrogante, você não merece nada. Ninguém merece nada. Tudo que temos é pela graça. E a graça é um favor imerecido. E é muito comum quando a gente começa a crescer, pedindo a Deus e Deus vai fazendo, a gente tem a tendência de achar, Senhor, ok, deixa comigo que agora eu já aprendi o caminho. E agora eu passo não só a querer aprender, mas eu passo a querer ensinar, sem ser com base nas Escrituras. O perigo de nos tornarmos soberbos e orgulhosos por aquilo que conquistamos, pelo que evoluímos, nos tira do ponto da submissão. Jesus disse lá em João capítulo 15, ele disse, sem mim, nada podeis fazer.
Irmãos, nada. Não tente empreender sem Jesus. Não tente passar em nenhum concurso sem Jesus. Ah, mas eu nem orei, pastor. Eu te peguei. Não orei nenhuma vez e já passei. Mas não terminou a sua história ainda. Você vai chegar um momento que você vai ter que dizer: Senhor, eu me arrependo de eu ser tão orgulhoso e achar que eu dou conta de mim. Muitas famílias se desfazem após, olha isso que interessante, após um deles crescer muito espiritualmente. Às vezes o marido cresce tanto, larga a mulher para trás. Não é larga a esposa, separa dela, não. Mas até pode acontecer. Mas ele cresce tanto, e ele só pensa na igreja, ele só pensa no ministério, ele só pensa em orar, e as pessoas estão sendo curadas, ele agora está cada dia mais senhor de si, e não está vendo que ele está levando pedrada dentro de casa, não está vendo que ele está sendo corroído pela traça que está entrando na casa dele, pelos motivos que nós pregamos hoje de manhã. Leiam a mensagem, ouçam a mensagem, vejam a mensagem de hoje, a portas fechadas. Muitas famílias agem assim, recebem, muitas famílias, por não acharem que precisam de ajuda, são sacrificadas, ou sacrificam alguns membros da sua família. E muitas passam a adorar a família. Suas conquistas, seu bem-estar, tudo é a família. Em primeiro lugar para ele, antes de Deus, é a família. Há um entendimento equivocado, irmãos, quando a gente diz, a Bíblia diz sobre a sua família, você primeiro precisa ser, o apóstolo Paulo disse assim, para você ser um obreiro, você precisa primeiro ser campeão dentro da sua casa. E as pessoas estão entendendo, algumas, que eu primeiro ponho a minha família em primeiro lugar e em segundo lugar Deus. Não, Ele está acima de todas as coisas, você não pode nem comparar. Mas você não pode abandonar a sua família tem que estar em primeiro lugar nos planos de Deus. Mas cuidado para você não achar que a sua família é invencível, inatingível. Todos nós somos visados pelo inimigo, e quanto mais frutos nós damos, quanto mais sucesso nós temos em família, o inimigo arregala os olhos, e é aí que mora o perigo. Você começa a ser insubmisso. Nós precisamos ser submissos ao Senhor. As coisas de Deus passam para segundo plano, porque eu não posso deixar a minha família em falta. Quem cuida da nossa família é o nosso Deus. Pode parecer uma incoerência do que eu estou dizendo, mas se Deus não cuidar de você, se Deus não edificar a cidade, se Deus não edificar o seu lar, vocês vão trabalhar e fazer em vão. Quantos entendem isso? A sua família pertence ao Senhor. A sua família não é sua. Na mesma proporção que seus filhos não são seus, mas são de Deus. Mas Deus confiou a você os filhos dele. Olha que maravilha. Eu quero orar então agora pelas famílias. Quero colocar diante de Deus aquilo que você colocar. Hoje eu vou orar assim: Senhor, os irmãos estão falando contigo aí. Alguns, a gente até pode imaginar aonde precisa de uma ajuda, porque às vezes pede uma oração, mas eu não quero me ligar nisso agora. Eu quero que você seja responsável pela sua família. Eu não posso orar pela sua família quando você diz: pastor, quer orar para a família? Pode orar, não tem problema não, oração nunca é demais, né? Ajuda sempre. Irmãos, você pode ter certeza que eu não vou orar, porque você não está tendo empenho, você não está buscando oração. Hoje nós começamos aqui neste primeiro domingo, nós começamos a quebrar cadeias, começaremos a quebrar cadeias, diminuir distâncias entre
os familiares. Às vezes moramos dentro de uma casa, e não muito grande, casa de 50, 80, 100 metros quadrados, mas parece que moramos no Polo Norte, o outro mora no Polo Sul, de tão distante que somos uns dos outros. Queridos, o inimigo está dando gargalhada e batendo palma quando nós estamos agindo desse jeito. Vamos ficar de pé. Eu não quero trazer as famílias, até quero, mas não posso trazer as famílias hoje aqui. Como é que vai caber tudo aqui? Então eu quero orar, sem trazê-los ao altar. Todavia, não está